seja o nome do Senhor. Para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós queremos compartilhar um pouquinho a palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia aí, se você quiser acompanhar, você pode abrir a tua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth. E nós queremos hoje falar sobre a história de uma mãe. Nada mais propício do que falarmos sobre a vida e a história de uma mãe. Tenho certeza que você vai se identificar muito com essa personagem aqui nesta noite. Então você abra lá em Ruth capítulo 1. Ruth capítulo 1. Amém. Glória a Deus. Nós queremos falar hoje, o nosso tema da nossa palavra hoje, mães, vocês são verdadeiras fontes de inspiração. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então esse texto aqui, os primeiros 5 versículos aqui deste livro. Se você tiver curiosidade depois em casa, você pode ler o restante aqui do livro de Ruth. E é bem pequenininho, tem apenas 4 capítulos, Então uma leitura assim. Capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por 10 anos, morreram também Malom e Quilion, seus 2 filhos. E Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Baixa um pouquinho a tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor, aqui está a tua palavra, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor tem tanta coisa para falar conosco aqui nesta noite, que nós possamos receber aquilo que vai, Senhor, meu Deus, trazer edificação, fortalecimento, Deus, que vai trazer renovo sobre, Deus, cada um dos teus filhos aqui, Deus, nesta noite. Ser conosco, fala com cada um de nós, é o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, então nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre esta mulher aqui, bastante, Quem já conhece mais a Bíblia já ouviu falar sobre esta mulher, Noemi, Esta mulher, a família estava passando por uma dificuldade, porque estava acontecendo realmente uma seca, na cidade onde eles moravam, e ele decide então pegar a sua esposa e os seus 2 filhos e se mudarem para uma outra cidade. E ele se muda para uma outra cidade, mas passou um tempo, ele acaba falecendo. E Noemi então acaba ficando viúva numa terra estranha, numa terra distante. E daí ela com seus filhos, então, já adultos, eles se casam, 2 jovens daquela cidade, mas passou um tempo, de repente, esses filhos também falecem. E ela fica, então, além de viúva, ela está ali agora também com 2 noras, sem os seus filhos. Na época era comum o homem ser o mantenedor da casa. Hoje as coisas mudaram bastante, Hoje o homem trabalha, a mulher trabalha, porque se não trabalhar não dá conta, de pagar as contas, não dá conta de cuidar da família. Mas nessa época era diferente. A mulher, ela trabalhava fazendo as coisas, da casa, cuidando do lar, cuidando da família. E o homem que era o mantenedor, que ia para o campo, apesar de que as mulheres também ajudavam, no campo, mas a responsabilidade maior era do homem. E nessa situação, além de viúva, agora também ela não tem os 2 filhos que poderiam ajudar, no cuidado, na manutenção da família. Ela fica sem esses 2 filhos. E nós, daqui a pouquinho, vamos comentar um pouquinho sobre essa história e o que ela tem a ver conosco. Tem alguma coisa a ver conosco? Tem alguma coisa a ver conosco. Eu achei pela internet uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, eu não sei que época, eu não me detive na época, nos Estados Unidos e no Reino Unido. E foi feita uma pesquisa com mães. Foram entrevistadas 3.615 mães nesta pesquisa que foi feita. Qual foi a pergunta que foi feita para essas mães? Você sente
que as pessoas reconhecem e valorizam o seu trabalho como mãe? Eu quero fazer essa pergunta para você aqui hoje. Você sente que o seu trabalho como mãe é valorizado? Você se sente valorizada por aquilo que você faz? É muito interessante, se a tua resposta for não, você se identifica com 95% destas mães que foram entrevistadas. Elas responderam assim. Essa pesquisa, quando ela foi feita, então, revelou que esse sentimento de falta de reconhecimento é quase unânime entre todas que tiveram filho. Das 3.615 mulheres que participaram da pesquisa, 95% dizem se sentir desprestigiadas e invisíveis na sociedade. Já ouviu aquele ditado, você não trabalha fora? Você não trabalha fora, né? Como se dentro de casa não trabalhasse, né? Aliás, dentro de casa, a mãe, ela acaba acumulando quantas funções dentro de casa, não é? Mas tem aquele ditado, você não trabalha, né? Porque você não tem um emprego fora registrado. Então, muitas das vezes, essa pergunta, você não trabalha. Queridos, e é muito interessante essa pesquisa, então está mostrando para nós o que? O sentimento das mães. Elas colocaram aqui qual é o sentimento que elas têm diante da vida que elas têm, dentro da família, na casa, como esposa, como mãe, como cuidadora do lar, enfim, e muitas também como profissionais, enfim, porque hoje as mães, elas acumulam essas profissões. Alguns países, né, europeus, as mulheres, elas fazem a opção de não ser mãe, para então ser uma profissional. Elas fazem essa opção. Não, eu não vou ser mãe porque eu quero ser uma profissional, quero ser lá, né, uma advogada, uma empresária, enfim. Então elas fazem a opção. Mas as mulheres brasileiras, elas não fazem essa opção. O que elas fazem? Elas querem ser mãe, elas querem ter os seus filhos e elas também querem ter uma profissão. Não é assim? A maioria hoje em dia, né? Alguns anos atrás, né, umas décadas atrás, não era assim. Mas hoje é assim, as mulheres, elas têm os seus espaços também dentro da sociedade, elas são boas profissionais, elas são boas empreendedoras. A gente vê que tem muitas mulheres que são empreendedoras, enfim, né? Deus deu uma capacidade para as mulheres e elas então desenvolvem essas capacidades, mas elas não abrem mão de ser mãe. Elas querem também ser mãe. E com isso, o que acontece no coração desta mãe? Sentimento de incapacidade, sentimento de que tudo que está sendo feito não está sendo suficiente. Ela acumula várias funções naquilo que ela está fazendo e quando ela olha para ela se sente aqui falha. Não estou sendo uma boa mãe, não estou sendo uma boa esposa. E é um sentimento de cobrança, não é assim? Um sentimento de cobrança por achar que não está sendo bom o suficiente. Por quê? Está focada em ser uma mãe perfeita. Glória a Deus. Alguém já encontrou uma mãe perfeita? Alguém é uma mãe perfeita? Não tem, não existe. Mas é uma pressão, uma cobrança, como se a mãe tivesse que ser perfeita. E ela tem que lidar com isso, né? Dar conta de tudo, daquilo que ela faz. Então, as mães, elas carregam sim esse sentimento de não se sentir valorizada, está fazendo, não está conseguindo ver, às vezes, um resultado e se sentindo fracassadas. Essa é a história desta mulher aqui, Noemi. Porque, de repente, ela tinha um esposo, ela tinha 2 filhos, né, um futuro ali brilhante, 2 filhos se casaram, iam ter filhos, enfim, iam ser uma família grande, próspera. E o que acontece? De repente, ela olha para a realidade dela, não tem mais o esposo, não tem mais os filhos não conseguiram gerar filhos, e ela se pega olhando para ele, olhando e dizendo, uma mulher frustrada, uma mulher, né, fracassada. Cadê o meu futuro? Cadê a minha família? E ela olha para ela e com certeza ela se sente desta forma, porque em todo o tempo, quando nós lemos o texto, nós vamos ver a reclamação dela. Deus me abandonou, Deus não olhou para mim, Deus, né, e ela lidando
acontecendo com ela, se sentindo totalmente fracassada, achando que ela não tinha nada para oferecer para ninguém. Como ela vai ser uma mãe exemplar, uma mulher exemplar, com uma história tão triste como essa? Talvez isso passava no coração dela. Mas o que é tão lindo quando nós continuamos lendo a história aqui de Noemi, é a maneira como essas duas noras se apegam a ela e têm a Noemi como mãe, não mais como uma sogra, mas como uma mãe. Por que elas olhavam para Noemi e tinham Noemi como uma mãe, se ela fosse uma mulher tão fracassada como ela pensava ser? Quem quer seguir um modelo que não é legal? Elas olhavam para Noemi e elas viam em Noemi uma mulher de fé. Elas viam em Noemi uma mulher guerreira. Estava ali lutando com aquelas perdas. Estava ali batalhando, uma mulher de fé, uma mulher posicionada. Uma mulher ferida, uma mulher machucada pela situação da vida, mas estava ali firme, era uma mulher de fé. E essas noras olham para essa mulher e chega um momento que ela fala assim para elas assim: vocês peguem as suas coisas, vocês são jovens, vocês são bonitas e vocês vão procurar um novo casamento, vão formar a vida de vocês novamente, porque eu vou voltar para minha terra. Eu não tenho ninguém aqui por mim, a minha família não tem mais, eu vou voltar então para minha terra. E essas noras, elas se apegam a Noemi e começam a chorar. Não, nós não vamos te deixar. Nós não vamos deixar você ir. Nós não vamos abandonar você. Não, nós vamos com você. E ela olha para elas e fala: mas não tem como vocês vão comigo para uma terra estranha, onde vocês não conhecem ninguém. O que vocês vão fazer lá? Vocês podem ficar aqui no meio do teu povo, da tua cidade e formar uma nova família. E diz a palavra do Senhor que com muita insistência, uma dessas noras, então chamada Orfa, ela abraça Noemi, ela se despede de Noemi com choro e ela fica então ali na cidade. Mas Ruth, que era a sua outra nora, falou assim: não, aonde você for eu vou, aonde você estiver eu vou estar eu ali também. Tem um texto inclusive bem famoso aqui que é usado nos casamentos, onde tu fores irei eu, onde estiveres estarei eu com você. Era uma nora falando para uma sogra, que ela via essa sogra como uma mãe. Por quê? Porque Noemi olhava para ela e não via as qualidades que ela tinha. Talvez você olhe para você e você só veja o fracasso. Talvez você olhe para você e fale assim: meu Deus, como eu poderia ser diferente, como eu poderia ser melhor, eu quero ser melhor, eu quero ser melhor. A gente tende a colocar um zoom naquilo que é negativo, e não perceber as coisas que são boas. Dentro da tua casa você é um modelo. Os filhos estão olhando para você e estão te seguindo. É tão lindo de ver, às vezes, quando a gente vê as crianças, imitando os pais. Pequenininhos, estão ali olhando. Às vezes, nem tem um exemplo às vezes, tão perfeito dentro de casa, porque ninguém tem. Mas eles olham e dizem: é o meu pai, é o meu herói, é a minha mãe, é a minha rainha. Os filhos estão olhando e admirando, porque os filhos, eles não veem os defeitos. Todos temos defeito, mas eles não veem os defeitos. Eles veem as coisas boas que cada um de nós temos. Cada uma de vocês tem as qualidades que vocês têm. Com certeza você sabe a comida, que eles gostam de comer. E você vai fazer. Às vezes você não está com tempo, aquela correria. Ah, não, mas o fulano gosta dessa comida. Eu vou preparar essa comida para ele. Ah, não, mas a minha filha gosta. Não é assim. Eles estão olhando as qualidades, aquilo que vocês têm. E muitas das vezes, as mães estão olhando para aquilo que é defeituoso, para aquela falha que tem, às vezes para aquele temperamento que é um pouco mais forte, difícil. E os filhos estão olhando para as qualidades. O que vai marcar a vida deles é aquilo que você faz, é o abraço que você dá, é o eu te amo que você diz para eles todo dia.
Não é a quantidade de dinheiro que você tem, ou um presente mais caro que você vai dar. Isso para eles não tem. Se você parar para pensar, você vai ter lembranças de presentes que você ganhou, até tem. Aquele primeiro presente, né? Aquela coisa importante, mas vai ficar muito mais registrado na tua memória os momentos de abraço, de brincar junto, de rolar no chão, de rir junto. Esses são os momentos que vão, né, ficando gravados, e às vezes a mãe está ali se cobrando tanto. E eles estão olhando, né, para vocês como as heroínas, né, as rainhas deles. Agora, por que, né, essas mães, né, tendem a ter esses sentimentos? Porque ela está, né, num acúmulo de funções, com certeza, e nesse acúmulo de funções ela vai ter exaustão, ela vai ter frustração, ela vai ter muitas vezes insônia, porque ela está acumulando essas funções, além da casa, do marido, dos filhos, e leva para a escola, em busca da escola, e leva para o médico, em busca do médico, e leva para, né, a atividade física da escola, e ainda vai trabalhar, ou vai trabalhar em casa, né? Fazer o trabalho também em casa, trabalhos em casa que são feitos. Quer dizer, é um acúmulo de funções. Então, há uma tendência nesse sentimento de que não está fazendo nada bem, né? Nada correto, nada perfeito, mas nunca vai fazer, né, nada perfeito, porque não existe essa perfeição. A maternidade não é uma competição, né? Não é uma mãe competindo com a outra. Não tem como ter vencedor e nem perdedor, né? Cada mulher tem a sua forma de ser, né? E essas cobranças só servem para criar a ideia de que você não é uma mãe normal. Então, quando você se cobrando, você se acha a pior mãe do mundo. Como se não fosse uma mãe normal. E às vezes, você olha para outra mãe e diz, não, aquela mãe é perfeita. Não, aquela família é perfeita. Não é assim, sempre do outro parece que é perfeito, da gente é cheio de defeito, né? E a gente tende a olhar, né, e considerar aquilo que o outro demonstra, que a gente vê, mas na verdade toda a família tem as suas dificuldades, toda a família tem, né, os seus desafios todos os dias. Então nós vemos aqui que essa mãe aqui, né, ela volta então para a sua cidade, e depois nós vamos ver o final aqui dessa história. Que coisa linda, que coisa fantástica que Deus fez na vida dessa mulher, que olhava para ela e se sentia a pior criatura do mundo, frustrada, decepcionada, né, perdedora. O que Deus fez através da vida dela. Agora, o que você pode fazer com esses sentimentos que você tem dentro de você? Para melhorar, né, para lidar com isso, o que você pode fazer? Devemos aceitar primeiro que não existe perfeição. Aceite que você é um ser humano normal. Você é uma mãe normal, né? Aprendendo a cada dia, aprendendo quando nasce o bebê, aprendendo quando vai crescendo, aprendendo quando vira um adolescente. Não é assim? Tem que estar aprendendo, crescendo, aprendendo a lidar. Então, não existe perfeição. Existe sim uma caminhada de aprendizado, de amadurecimento. E mesmo assim, né, as mães tendem a achar que sentir culpa de tudo aquilo que está errado na vida do filho. Não é assim? Ah, eu não fui uma boa mãe. Ah, foi porque eu não fiz isso. Foi porque eu não fiz aquilo. De jeito nenhum. Deus te deu, né, esse dom e você exerce esse dom naturalmente. É um dom que Deus dá e é natural na vida da mãe. É natural. Um outro conselho que eu quero dar para você aqui neste momento, né? Pare de se comparar com as outras mães. De ver perfeição na vida das outras pessoas e se comparar. Não tem que ficar comparando. A cada um de nós somos diferentes. Cada mãe tem uma história. Cada mãe tem, né, uma vida vivida. Cada uma é diferente da outra. Cada um educa os seus filhos diferente dos outros. Cada um, né, são diferentes, então não tem como comparar. Achar que a outra é melhor, a outra é perfeita, eu sou cheia de defeito. Não. Todos temos defeitos, amém? E as mães também têm seus defeitos. Nós filhos, né, mães, pais, todos temos os nossos defeitos, porque nós somos seres humanos, não somos perfeitos. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, entrou essa imperfeição.
Nós fomos deformados, né, no nosso caráter. Então nós não somos perfeitos. Mas Deus não nos condena. Ele sabe que nós somos assim. Ele sabe que você é um ser humano normal, natural. E Ele te ama e te aceita. Amém. Não te condena. Então por que ficar se condenando? Se Deus não condena, por que ficar se condenando? Então, aceitar as fragilidades, aceitar as limitações que temos, nos ajuda, a olhar para nós e entender que nós somos seres humanos. Nós podemos sim olhar para outras pessoas como modelo, não para comparar, mas como modelo. Para coisas que às vezes a gente percebe que em nós não são tão boas e eu posso aprender com a outra pessoa. Todos nós aprendemos uns com os outros, amém? Então, nós podemos aprender, se tem de repente, aquela mãe que já está com um filho adolescente, eu tenho um adolescente ainda, você está vendo, dizendo, sei que tem que saber lidar com isso. Aprender, é bom aprender, Então, olhar para as outras para aprender e não para se comparar. Então, todas as pessoas são únicas na maneira de ser, Cada uma tem seu temperamento, diferente do outro. Temperamentos diferentes, maneira de ser diferente, umas mais extrovertida, mais para cima, outras mais caladinha, mais quietas, cada uma na sua característica, uma diferente da outra, todas especiais, amém? Todas especiais. Você pode ir no maior banco de DNA no mundo e você vai ver que nenhum tem uma digital parecida com a outra pessoa. Não existe. Deus fez você única. Deus fez você único. Olha que lindo isso. Deus fez, cada um de nós, pessoas únicas, com seus detalhes, com tudo aquilo que Ele colocou em você de valor, Então, ensine um outro conselho para você também. Faça pelos teus filhos aquilo que é mais precioso. Ensine eles a andar no caminho do Senhor. Esse é o maior presente que você pode dar para o teu filho, para a tua filha, ensinar eles no caminho do Senhor. Porque aquilo que de repente você não conseguiu dar, a palavra do Senhor vai dar para eles. Porque a palavra de Deus é manual de vida. E o Senhor alerta sempre, Sempre o Senhor está na palavra alertando os pais a respeito disso. Provérbios 22:6, ele fala assim: instrua a criança no caminho que deve andar. E mesmo com o passar dos anos, ele não vai se desviar. Ele vai conhecer esse caminho. No momento que ele estiver com alguma dificuldade, com algum problema, alguma dor, ele sabe aonde buscar ajuda em Deus. Então esse é o maior e melhor presente que você pode dar para os seus filhos. Um outro exemplo que nós temos também, Timóteo. Timóteo é um jovem rapaz missionário. E quando Paulo fala de Timóteo, ele fala assim: eu olho para você e eu vejo a sua avó e a sua mãe que te ensinaram nesse caminho. Você tem fé como elas têm. Você tem desejo no coração de servir o Senhor como a sua mãe, a sua avó tem. Legado. Ensinaram desde pequeno a palavra do Senhor e ele cresceu, quis ser um missionário, um jovem missionário que saiu pelo mundo pregar o Evangelho, fazer a diferença, marcar a história. E o nome dele está aqui na Bíblia. Amém. Timóteo. Eu tenho certeza que Deus quer usar a tua vida para marcar a história. Quando a gente para pensar, mães de homens que foram famosos, presidentes, homens que são bons médicos, bons advogados. Maria sabia que Jesus era o Filho de Deus, ela criou alguém tão especial na vida dela, mas você pode estar criando dentro da sua casa uma pessoa muito importante. Alguém que vai fazer diferença nesse mundo, alguém que vai fazer diferença nessa sociedade. Porque Deus coloca essas preciosidades e você nem imagina às vezes aonde eles vão chegar. Por quê? Porque você foi usada por Deus. E Deus coloca nas tuas mãos essas preciosidades para você como mãe, direcionar a vida deles. A mãe tem um poder de persuasão sobre a vida dos filhos, que eu creio que vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Aquilo que vocês têm
que vocês podem usar para conduzir, né, os filhos para esse caminho abençoado. Ensinar a palavra do Senhor, né? Ensinar eles a ler a palavra do Senhor. Um outro conselho: cubra seus filhos com oração. Ensine eles aonde há fonte. Aonde há fonte quando você não está bem, quando você está triste, quando você está chateada. Aonde há fonte? Fonte é o Senhor, é Deus, é a nossa fonte. É para Ele que nós olhamos, é dele que nós buscamos consolo, conforto, refrigério para a nossa alma. Então, queridas mamães, né, ensinem a criança no caminho que deve dar, ensinem eles a acessarem o céu através da oração. E quando você não puder mais dar o conselho, porque eles já estão adultos, eles estão longe, eles vão saber aonde está o conselho, aonde buscar o conselho. Eu li uma frase que eu achei muito importante. A Bíblia, ela, né, compara o amor de mãe por um filho com o amor de Deus pela igreja. Olha que lindo isso. Por quê? Porque a mãe é capaz de fazer qualquer coisa por um filho, amém? Mãe é capaz de fazer qualquer coisa por um filho. Leu uma frase que diz assim: uma mãe não tem medo de morrer, mas ela teme deixar seu filho em um mundo onde ninguém vai amá-lo como ela o ama. Aonde, né? Alguém vai ser tão amado quanto o amor que recebe de uma mãe. Aquele amor sacrificial, porque assim é o amor de Jesus pela igreja. Ele se deu numa cruz pela igreja, o amor sacrificial. E a Bíblia compara esse amor com o amor de mãe. É um amor que dói, não é? É um amor que dói. É sacrificial. E é algo que Deus colocou, né, dentro do coração da mãe. Não tem como explicar isso. O filho está adulto e ela está ali, né, carregando. Alguém disse uma vez para mim que, né, que ser mãe é ter um coração batendo fora do peito. O filho está longe, está lá em outro país, às vezes, não é? E o coração da mãe está doendo lá por causa desse filho. É o coração da mãe, né? Então esse amor sacrificial, a mãe sim é capaz de sacrificar pela vida de um filho. Ela é capaz de abrir mão de ter coisas para ela, para poder abençoar a vida de um filho. É só o coração de mãe que é assim. Quem não é mãe não entende, não é? Eu não sou mãe, eu não entendo esse amor sacrificial. A gente é egoísta, né? A gente olha pra gente primeiro, mas quando exerce a maternidade é diferente, não é? Não consegue mais olhar para si. Olha para a necessidade daquele ser ali, né? Tão lindo, maravilhoso que Deus colocou nas tuas mãos. Então, queridos, os filhos, eles estão olhando, né, para vocês, mães, e eles estão tirando o melhor de vocês. Vocês são modelos, sim, vocês são mulheres, né, que Deus deu esse dom maravilhoso para poder ser, sim, inspiração na vida de pessoas, não só dos filhos, mas quantas mulheres que nós conhecemos que são inspirações para a sociedade, né? Muda coisas na sociedade, muda coisas no mundo. Quantas mulheres assim, mães assim. E quando nós olhamos então para encerrarmos a história aqui de Noemi, olha o que acontece aqui com Noemi. Ela volta para sua terra e Ruth, então, aquela nora que não largou a sogra, foi junto. E ela volta, então elas vão morar num lugar, e então Ruth sai de casa e diz para Noemi: olha, eu vou buscar comida, eu vou em algum lugar colher alguma coisa, vou ver se alguém me deixa colher alguma coisa, porque era normal, eles faziam as colheitas, né, e deixavam para trás algumas coisinhas que as pessoas menos favorecidas poderiam ir lá e fazer essas colheitas, que seriam os restos mesmo daquela colheita, né? Então eles não tiravam tudo, eles deixavam alguma coisinha pelo caminho para que essas pessoas, então, mais necessitadas, pudessem passar e colher e ter esse alimento. E vai lá então Ruth, e vai numa fazenda, e vai lá, começa a recolher o resto daqueles grãos ali, para então levar para a casa da sua sogra, poder alimentar a sua sogra, né? Que não era mais uma sogra, era uma mãe que ela tinha. E de repente então ela está num lugar que ela não imaginava onde ela estava, que estava tendo essa colheita, e o dono daquela fazenda onde ela estava é um homem muito rico. E quem era esse homem rico?
rico, dono daquela fazenda, ele olha para os seus empregados e ele fala: quem é aquela moça que está ali? E o empregado responde: ela é a nora de Noemi. Noemi voltou para a cidade, ela é a nora de Noemi, ela está colhendo. E ele olha para ela e ele acha ela bonita, ela gosta dela. É uma história, né, fantástica. Mas quem era esse homem? O nome dele era Boaz, um homem muito rico. Ele era parente da Noemi. E a Ruth estava lá pegando o resto daquela colheita na fazenda de um parente da sua sogra, e ela nem imaginava. Olha como Deus guia um caminho, os caminhos são perfeitos. Ela poderia ter ido para um outro lugar, e ela foi justamente numa fazenda onde o dono daquela fazenda era parente da sua sogra. E na época, quando as mulheres ficavam viúvas, então era, digamos assim, era lei para que fosse mantida a hereditariedade dessas gerações. Então elas se casavam com um parente próximo, para elas não ficarem, né, viúvas, elas poderiam então ali dar continuidade àquela linhagem, àquela família. E ela então, daí Boaz olha para o seu servo, né, para o seu empregado, e diz assim: deixa mais espigas, deixa mais aí pelo caminho. Ele olhou, ele, né, se interessou por ela, ele ficou sabendo então que ela era aqui a nora de Noemi, e ela então colhe um monte de grãos e leva para sua casa. E quando ela chega em casa, Noemi olha para ela e fala assim: mas da onde que você conseguiu tudo isso? Ah, foi lá numa fazenda. E de repente então Noemi fica sabendo que ela estava justamente na fazenda do seu parente. E quem era aquele parente? Ligou lá, caiu, né? Caiu a geral. Talvez tenha que ligar lá na cozinha. Então, quem era, né, esse parente? Era alguém que poderia ser, então, o resgatador ali de Ruth. Seria a pessoa ali da família de Noemi, da linhagem dela, que seria a pessoa que poderia, então, ela seria autorizada a casar com Ruth, a resgatá-la, e ela, então, não ser mais uma mulher sozinha. E é tão lindo, queridos, o final dessa história, porque da linhagem, então, de Ruth, ela se casa com esse homem, um homem extremamente rico, ela se casa com esse homem, e a geração dela, da linhagem dela, vem Jesus, Davi. Da linhagem, né, de Davi, ali então vem Jesus. Olha que história fantástica. E quando Noemi olhava para ela, ela achava que estava tudo perdido, ela se achava uma fracassada, ela se achava alguém que tinha, né, que só tinha tido derrota na vida. Mas aquela nora olhou para ela e disse: não, essa mulher não é mulher qualquer, é uma mulher de fé. Eu quero estar perto dessa mulher, essa mulher é mulher de fé, uma mulher guerreira, eu quero estar perto dela. E mal sabia Ruth que ela ia fazer parte de uma linhagem, né, nobre, a linhagem de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes nós não sabemos, nós nem imaginamos. Não sei se desligou. Muitas vezes, queridos, nós nem imaginamos o que vai ser ali na frente, a tua geração. Você não sabe coisas lindas e maravilhosas que Deus tem preparado. E se, né, você olha para você, talvez você esteja aqui como Noemi, se sentindo: meu Deus, quanta derrota, quanto fracasso na minha vida. Talvez você esteja se sentindo assim. Olha para um filho que talvez fez uma escolha de ir para um caminho errado, se sente culpada. Eu falhei, eu errei. Mas aquilo que está no propósito do Senhor, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, porque Ele tem um propósito perfeito para cada um de nós. Salmos fala que Ele nos formou antes de formar o ventre da nossa mãe. Ele já tinha escrito os nossos nomes e a nossa história no livro da vida. Já tem uma história escrita para cada um dos seus filhos. Para a tua vida, para a tua geração, para os teus filhos. Como Deus tinha aqui, né, para essa história, para a vida aqui de Ruth. Para a vida de Noemi, essa sogra que de repente, olha onde, né, deu a história da geração dela.
Não se sinta culpada, não se sinta fracassada, não se sinta, mal por coisas que você olha e de repente você não está vendo. Porque muitas coisas Deus não permite que a gente veja. Muitas coisas Deus não permite, não mostra. Porque também Ele quer que a gente exerça a nossa fé e a nossa confiança. Então nós temos que confiar de que o Senhor está cuidando de cada um, da sua vida e da vida dos seus filhos, da sua geração. Deus está cuidando de tudo. É isso que Ele deseja de nós, que confiemos nele. Por mais que as coisas não tenham saído do jeito que eu queria que saísse, mas dos olhos de Deus está certo, está perfeito. Porque o propósito Ele vai se cumprir. Nem sempre pelo caminho do jeito que nós queremos que seja. A tendência, da mãe, dos pais, é poupar os filhos muitas das vezes da dificuldade, não é? A vontade da mãe às vezes é ir lá na frente, tirar as pedrinhas, Quando começar a andar, tirar as pedrinhas para não tropeçar, não cair. Mas quando fica adulto, Deus permite algumas pedras para fortalecer o caráter, para fortalecer, para eles amadurecerem, para eles crescerem. Deus permite algumas pedrinhas. Deus permite, como na nossa vida também Deus permite algumas pedras. Mas não é com o objetivo de destruir,